Uma vez fizemos um piquenique. Ela fez bolas de carne para a gente comer com pão. Lembro a volta do rio e nós na areia. Era domingo, ela estava sem fadiga e me respondia com doçura. Se for só isso, o céu está perfeito. Com as aspas da poetisa de Divinópolis, o mito que vive, Adélia Prado, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, a sua pílula semanal de inspiração. Eu sou o Cláudio Carneiro e junto com a belíssima e cheirosíssima Milena Pedrosa, a gente vai abrir uma janela para deixar a criatividade mineira entrar. E na janela de hoje, ela, que há mais de 30 anos traz enredo para o paladar, ouve e inventa história com suas criações culinárias, performa a vida com todas as cores que tem e se não tem, inventa. E como gosta de colorir, de misturar e de inventar. Moda na mesa e até na hora do chá, de preferência de Alice. Dizem as melhores línguas que as suas experiências e aulas são inesquecíveis e imperdíveis as idas ao Buquê Garni, ao Chafariz, lá em Ouro Preto, ou na Casa da Agnes, seus 3 empreendimentos. Se tiver mais, você vai contar pra gente. Professora de física. Eu acho isso chiquérrimo. Essa listinha aqui agora, listinha, né? Chiquérrima. Professora de física, artista plástica, empresária, cozinheira, performer e cônsul. Isso. Seja muito bem-vinda ao Janela Lateral. Agnes, ai meu Deus, Forcasfolli. Nossa! Foi? Palmas! Foi aqui, sabe? Que beleza! Adorei! Obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Bem-vinda, maravilhosa. A gente sempre começa o programa, Agnes, um pouquinho falando das origens, porque a gente acha isso tão bacana, né? Você que é tão original, com certeza eu acho que você deve voltar muito às suas origens para ter essa originalidade, né? Então a gente queria saber um pouquinho, assim, você vem da Hungria, né? Esse sobrenome aí maravilhoso que Cláudia arrasou. Pra repetir. Essa relação sua muito forte com a cultura, eu acho assim, pra mim, Agnes, aí eu vou falar, você foi a primeira pessoa que me mostrou que a cozinha é arte, é cultura. Ai, que bom. Há muito tempo atrás, né, assim, desde a época que eu trabalhava na FIENG, com o Buquê Garni, depois no Paládio com as performances, enfim, então eu sempre, né, vi você como essa artista e a cozinha junto. Então eu queria saber um pouquinho como que é esse seu trabalho, essa sua cultura húngara e como ela é trazida para isso e um pouco dessas origens para virar essa multiartista. Então vamos lá. Eu sou realmente uma mistura de um pai húngaro com uma mãe mineira. Papai é de Budapeste, mamãe é de Santa Bárbara. E eu acho que essas duas culturas muito, muito distintas, uma cultura europeia, pós-guerra, e o interior de Minas, que depois virou aqui em Belo Horizonte, fizeram de mim o que eu sou mesmo, né? Eu tenho muitas referências de arte, música, saraus, poesia que vem da família da mamãe e tem as referências grandes em termos de artes plásticas, arquitetura, desenho, pintura do papai. Seu pai era arquiteto e aquarelista também, né? Era, exatamente. Nossa. Que referência, né? Pois é, então eu acho que essa mistura, que eu acho que é multicultural mesmo, formaram o ser artístico que eu sou hoje, sabe? E a cozinha entra aí por conta da avó. A avó, mãe da minha mãe, era uma tremenda de uma cozinheira. E a cozinha da minha avó era uma cozinha literalmente afetiva. Hoje esse termo ficou um termo muito usado e às vezes mal usado, mas o que eu posso dizer é que a minha avó agradava a família inteira, abraçava todo mundo através da comida dela. E isso, para mim, se tornou uma linguagem de afeto. Maravilhoso. Quando eu percebi que a vovó falava através da comida, eu falei, gente, comida pode ser uma linguagem. E aí a história está formada. Se a gente acabasse o programa aqui, já estava entregue. Essa frase, comida pode ser uma linguagem, isso é tão fantástico. Né? Pois é, porque na verdade não é que comida é uma linguagem. Como você disse, cozinha é arte. Não é que cozinha é arte e comida é uma linguagem. Essas coisas só acontecem intencionalmente. Pode até acontecer sem você ter a ciência disso.
Mas não é toda comida que é arte. Se você verdade. não quer que seja, Nossa, não vai ser, sabe? E você não entender isso também, né? Na verdade, eu custei a conseguir traduzir e explicar e dizer que, olha, o que eu estou fazendo aqui é arte. Não todo o tempo, mas intencionalmente, quando eu quero que seja, é. Você acha que foi difícil para você assumir que era arte? Assim, é difícil pra gente? Olha, eu precisei fazer um curso de artes plásticas, porque não adianta, essas coisas elas não caem do céu, né? Eu precisei fazer um curso e ter a ajuda de pessoas que tinham mais conhecimento do que eu, para que eu entendesse essa tradução. Maravilhoso. Né? Então, quando eu comecei a fazer performance, eu estava sabendo o que eu estava fazendo. Performance é uma linguagem de arte. A performance com comida é uma linguagem de arte utilizando comida. Ao invés de eu usar tinta, ao invés de eu usar argila, eu uso comida. É outro canvas ali, né? Exatamente. Maravilhoso. Ô, Agnes, só uma pergunta rápida para entender como é que é um papel de uma cônsul honorária aqui, né? Como é que você representa a Hungria aqui? Olha, essa história é uma história bela, porque o papai fugiu da Hungria em 57, depois que houve o levante contra a União Soviética, e os jovens foram massacrados, porque foi um levante quase que exclusivamente jovem. Então, o que aconteceu com a Hungria? Ela perdeu 80% dos jovens nessa época. Os talentos da intelectualidade ali. E o papai nós tivemos a sorte que o papai veio para cá, porque ele tinha uma tia que morava aqui. Bem, ele só foi permitido voltar para a Hungria no fim dos anos 70, 79. E depois que o muro caiu, ele foi reconhecido como uma pessoa que divulgava, que falava da Hungria, né, que fez bem para a história. Então, ele foi convidado para ser cônsul honorário. Depois disso, ele viveu pouco. E quando ele faleceu, a própria embaixada quis homenageá-lo, convidando a um de nós somos 3 filhos, para assumir esse consulado. E eu quis aceitar, porque foi uma maneira muito linda de manter a cultura dele viva, de manter a história dele viva. Eu não tenho muito trabalho, porque, na verdade, aqui em Minas Gerais, nós temos poucos húngaros. É uma comunidade pequena. É uma comunidade pequena, diferente de São Paulo, que são 100 mil. São 100 mil em São Paulo? Você acredita? Mas o que acontece? Sempre tem um trabalho, uma tradução de um texto, Você uma fala assinatura. húngaro? Não falo. Mas conheço quem fala, né? Conheço quem fala, exatamente. Eu tentei, tá? Eu fiz 2 anos de húngaro, mas húngaro é aquela língua que ou você nasce, ou você mora, ou você torce para ir para o inferno quando morre, porque lá se fala húngaro. Por quê, gente? Você já viu falar húngaro? Gente, você tentou agora aqui. Não, é uma coisa de não acreditar. Isso era uma frase do meu pai. Acho que Chico Buarque também reproduz isso em Budapeste, não tenho certeza. Maravilhoso. Mas, enfim. Então, eu não tenho um trabalho específico, mas mais uma vez o afeto entra. É muito afetuoso para mim lidar com os húngaros aqui, tratar com as pessoas que precisam de alguma coisa do consulado. E com isso, eu vou à Hungria de tempos em tempos, eu mantenho essa história do papai viva, né? Importante. Lindo, que é a sua, né? É a história dele, a sua cultura, né? Essa mistura. Mas é importante saber que um cônsul honorário não é um diplomata. Diplomatas são de carreira, né? Que tem formação, enfim. Eu sou cônsul honorário, é uma honra para mim, né? Um cargo honorífico. Que maravilha. Lindo. E você tem uma relação muito forte com a memória. A gente estava conversando, claro que antes as conversas maravilhosas acontecem fora do microfone. A gente fica até com dó, né, de não gravar. Mas a sua relação com memória, criatividade, que eu acho que a função do programa é descobrir como é que você cria, aqui pelo menos um pouquinho, ter esse cheirinho, né? Você tem uma relação muito forte com a memória e com catalogar. Isso. E eu sei de umas coleções que você tem, principalmente de uns cadernos aí maravilhosos, onde acontece de tudo ali. Como que você alimenta esse caderno? O que tem dentro dele? Quais ocasiões ele é requisitado? Olha, o exercício, eu vou chamar de exercício dos cadernos, ele é diário. Diário. E tem
25, 26. Sistematicamente tem 23 anos que eu faço isso. Uma desde biografia que eu entrei criativa. na Escola de Belas Artes. Nossa, que legal. Mas antes disso, eu já tinha alguns cadernos. Isso fazia parte do meu dia a dia. E eu não tinha noção que eu estava catalogando, né? Sensacional. Então, são cadernos que tem, assim, eu catalogo inclusive os cadernos. Eu tenho cadernos que eu desenho, que eu faço colagem, que eu chamo que são cadernos plásticos. Eu tenho cadernos totalmente de escrita. Não é diário, mas são coisas que são referências para mim, são frases, às vezes são sentimentos, que são escritas. Eu tenho cadernos mistos, eu tenho cadernos do ano, né? Nunca é um só, gente. São várias linhas editoriais aí. É uma coisa. Achei chique. E essa questão de ser da memória tem muito pouco tempo que eu me dei conta que era isso que eu estava fazendo. Foi legal. Durante a pandemia que eu tentei pensar a respeito dessas coisas e eu comecei a entender que grande parte do meu trabalho artístico fala de memória. Né? Fala do que eu vivi ou que outras pessoas que são importantes para mim viveram, das referências. Então, acabou que no ano passado eu fiz 60 anos. No ano passado eu fiz questão de fazer um novo trabalho de memória. E que eu tenho muito apreço, muito carinho por ele, porque eu fui juntando durante muito tempo objetos ou cacos ou pequenas coisinhas, coisas de artista mesmo. Você viaja, você traz uma coisinha, põe... Eu tinha uma cristaleira para colocar isso. Uns bichinhos. Não tem uma coisa específica. Bijuteria, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito dada. Adoro. No seguinte sentido. Eu sempre tive acesso à moda muito fácil. Parte porque minha mãe trabalhou com moda até esse ano, a vida Sua mãe inteira. teve uma marca, uma confecção? Não, o que mamãe aconteceu? era diretora da Maris M. Guia a vida inteira. Ela era chiquérrima. Compradora. Uma coisa Que demais. poderosa. Que chique, gente. Eu sou muito amiga desde o início de Ronaldo Fraga. Conheço muita gente de moda aqui em Belo Horizonte, sempre gostei. Então sempre teve aquela coisa, Agnes, vamos trocar comida por moda, por roupa? Escambo Então, bom. o meu armário sempre foi um armário... caprichado, né? Caprichado, mas eu nunca deixei ele crescer. Olha isso. Chegou num ponto, eu falei, chega, isso não é... Eu não sou acumuladora. Então, entra um, sai outro. Eu não consegui fazer isso com bijuteria. É oxigenador. Com bijuteria, não? Não. Não, porque a bijuteria A gente tem tá uma vendo coisa... olha esse brinco maravilhoso, Ainda gente. bem, né? Bijuteria tem uma coisa da cor, do brilho, da forma, que eu acho que é muito plástico, muito artístico. Então eu fui guardando o que quebrava e o que não quebrava. Gente, de repente, isso virou um material de arte para mim. E na hora que eu comecei a fazer os objetos, são objetos, eu vou explicar mais ou menos o processo. Objetos de mesa? De mesa, de parede. Então eu faço. Os de mesa são o seguinte, eu tenho uns potes de vidro que eu vou enchendo. Um, por exemplo, é todo cheio de anéis que eu não uso mais. Lindos. Chegou num ponto, eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu quero um objeto. Enchi de resina. Chamei uma pessoa que entende de resina, meu amigo Catatal. E aí o Catatal encheu de resina, nós esperamos secar, quebramos o vidro de fora e aí eu tive um objeto de anéis. E esses objetos, eu fiz acho que 12 objetos de cacos e de bijuteria e de bichinhos e de casinhas. Gente, cada objeto desse tem o que eu chamo de ficha técnica. Na cozinha, para a gente trabalhar em cozinha profissional, você faz uma ficha técnica do prato, que diz quantidades, pesos, modo de fazer. E eu achei bem legal trazer isso para os objetos. Só que os meus objetos, eles têm uma ficha técnica de espaço, tempo e matemática. Olha isso, gente. O espaço são os lugares que aqueles objetos remetem. O tempo são as pessoas que aqueles objetos me remetem. E a matemática quer dizer com forma, cor e outras coisas que eu tenho na minha cabeça. E aí eu fiz essa série que é muito bonita.
Ela tá exposta na casa da Agnes? Tá na casa da Agnes, mas ela já tá pela metade, porque eu vendo também. Você vende? Gente. Eu já tô aqui surtada. Eu já era apaixonada com ela. Você imagina essas coisas? Quero ver. Pois é. E aí tem também algumas assemblagens, alguns quadros só de bijuteria. Então eu tenho assim, cataloguei um só com bijuteria da América Latina, com muita cor. Gente, vocês não têm noção. E aí eu transformei esse acúmulo em algo belo. Eu sou uma artista que eu trabalho com a beleza, sabe? Eu não sou essa artista contemporânea, conceitual, cheia de política. Tudo bem, eu sei que tudo na vida é político. Sim. Mas isso é outra coisa que eu elaborei nesses tempos. O que é a minha arte? A minha arte não é uma arte literalmente política. Ela é muito mais... Ela está muito mais atrás do belo e de questões ligadas à minha pessoa do que essa arte atual muito política. Mas Agnes, eu fico pensando se é isso, até você decidir que é a beleza, o bem que você vai trabalhar, porque a beleza é o bem na filosofia, até isso é político, né? Se você for pensar, é uma decisão, claro. Você quer levar isso, além da sua vida, da sua história, a beleza, porque isso muda muito a vida das pessoas a partir da beleza, né? Não tenha dúvida, mas existe esse questionamento, um artista se questiona o tempo inteiro como que ele deve se portar diante do mundo. Né? Das questões, né, mais urgentes, como né? artista, eu não posso me furtar de me posicionar, mas eu não me posiciono através da minha arte. No dia que isso ficou claro para mim, eu fiquei mais calma. Você deu um lugar para ela ali, né? É claro que tem a performance, ela é mais poderosa. Queremos falar sobre isso, precisamos falar sobre sua performance. Pois a performance ela é mais política. Sim, porque ela quer dizer sobre um momento, sobre um assunto, e eu acabo procurando coisas que estão ali no nosso dia a dia, quando eu faço performance. Mas a plástica do meu trabalho, não. Sabe? A plástica do meu trabalho, eu acho que ela é bem atrás do belo mesmo. Ela é muito mais modernista do que contemporânea, nesse sentido. Inclusive, você fez, acho que foi no Bouquet Garni, que você fez uma comemoração no passado em relação aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Foi. E tem várias outras aí, Eu acho importante também dizer para vocês o seguinte, você falou do Bouquet Garni, da Casa da Agnes, do Chafariz. Hoje, eu me liberei da questão empresária. Eu não sou mais. Chefe com E no final, né? Eu sou chefe executiva do Chafariz, do Bouquet Garni, da Casa da Agnes, sabe? Essa função empresarial não existe mais para mim. Que bom, e né? isso foi uma libertação mesmo, para te falar a verdade. Porque por mais que eu tenha a matemática muito forte, porque eu sou formada em física, não sei se você falou isso aí. Falou, vai ter que dar outro episódio. Pois é. Então, assim, a matemática é muito forte para mim. Mas a questão empresarial de decisões... Gente, isso é muito chato. E você acha que isso acabava um pouco com o seu quê artístico? Ainda me preocupa com algumas coisas, né? Porque o empresário que está por trás do que eu faço... às vezes troca ideias comigo, enfim, quer a minha opinião. Eu acho que você pensar no dinheiro corta tesão. Desculpa, mas é isso. Sim. Você ter que pensar em dinheiro é um saco. E é um lugar de muita conquista, né, Agnes? Você conseguir se permitir, né, ter uma carreira onde isso fica em segundo plano para alguém pensar por você. Assim, né? Ainda não está com o meu sonho, não, mas assim, mas já evoluiu. Chega lá, né? O que eu encontro, então, falando um pouco dos seus empreendimentos, para a gente passar por isso e voltar a falar de arte também, ou seguir falando de arte, né? No Chafariz, no Bouquet Garni, na Casa da Agnes, o que está sempre ali, o que permeia todos esses... Olha, na verdade, eu estou trabalhando ali mais uma vez com memória. Não adianta, os meus cardápios, eles são cardápios de enredo, sabe? Eu estou sempre contando uma história. Eu nunca faço uma festa... faz um cardápio aí para mim. Não adianta, se eu não conversar com a pessoa, se eu não souber o que está por trás, eu não consigo fazer. É aquilo, nós conversamos um pouco disso. Eu estava em São Paulo esse fim de semana. É um respiro quando eu viajo. Eu volto energizada porque eu volto com outros olhares.
O artista precisa disso, precisa de ver outras coisas, viver outras coisas para alimentar o repertório, alimentar a caixinha, né? O HD que ele tem ali, para poder dar conta de criar coisa nova. Aí sai uma coisa tipo toalha felpuda, muqueca de frango, eu amo esses nomes. Vestido da bruxa, poder da cor, os nomes estão ali, né? É isso. Eu acho que nomear também é muito importante. Você nomear, quando você dá um título para um trabalho ou uma comida, você está dizendo a respeito. Então a história muqueca mineira ou o meu franguinho que foi para a praia, porque eu tenho os dois nomes, Adoro. já conta essa história. Maravilhoso. A muqueca é uma base brasileira de trabalho. Por que não pode ser feito com frango caipira? É delícia. Qual que é o problema, né? Ela tem que ser só com peixe. A minha criação em termos de prato, eu nem costumo dizer que é criação, eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa de originalidade. Eu acho que você cria enredos novos com a comida. Eu já escutei uma vez que criatividade é combinatividade. Acho que é um pouco isso, né? Exatamente. Essa coisa de você criar novos enredos, você cria novos pratos. Mas você não tá tirando um coelho da cartola. Tirar um coelho da cartola completamente original são muito poucos, gente. Né? Criar novos sabores são muito poucos. Não adianta falar que eu sou o rei da bala chita, isso não existe. Agora, aquele sorvete com azeite mineiro que você fez lá na casa da Ágata. Mas aquilo ali, aquilo também tem base, você entende? Entendo. Eu estudo num livro que fala sobre combinações aromáticas, que são moleculares. Sim. O que fica melhor com o quê? Qual que é o termo mesmo que você utiliza? Food pairing. Food pairing. Tá, né? é importante então é um estudo. Nada, criatividade não vou ser absoluta, mas criatividade dificilmente brota. Né? Criatividade é resultado de estudo. Trabalho de mesmo, método, prática, repetição, sabe? Né? Não adianta. Se você não se alimenta, você não vai ser criativo. Agnes, eu te acho muito corajosa, porque assim, o que talvez seja muito natural para você, quase que um ímpeto, né, de fazer performance. Chá da Alice no Agnes, né? Teve experiências que foram, se não me engano, no Parque Guanabara, e a performance é arte, comida, né? Você não se cansa de ousar, né? Mas tem gente que tem muito medo disso, né? De romper essa barreira. Eu acho que é um ato de muita coragem da sua parte. Alguma dica para quem tá ali nessa E você é inspiradora, né? Como mulher, né, Agnes? Eu acho que para muitas outras isso é importante, essa né? mensagem, eu acho assim, é muito importante a gente se conhecer, sabe? Eu acho que tudo parte de autoconhecimento, para você saber até onde que você dá conta de fazer as coisas. Não adianta você também falar, vou fazer performance, tirar a roupa, né? A troco de quê, né? Não adianta, gente. As coisas, elas têm que ter um porquê, né? Elas têm que ter uma chama que alimente. Eu acho que a maturidade, ela é muito importante. Se vamos dizer de coisas boas que a idade traz, isso também é uma pauta muito importante. Eu acho que hoje eu tenho falado muito disso. Das melhores coisas que a idade traz é a maturidade e o conhecimento de si próprio e do seu entorno, sabe? Para te deixar mais confortável para fazer as coisas. Sensacional. Né? Faço análise, né? E estou cada vez mais interessado. Vamos passar um pouquinho. Hoje a gente está... Tudo bem, vai lá, Cláudio, vai lá. Porque venho falado muito sobre morte na análise mesmo, e meu terapeuta falou uma coisa que é muito legal, abrindo as portas da minha cabeça aqui, que só tem medo de morrer quem está vivendo, né? Queria saber como é que você lida com a morte. Olha, eu tinha uma frase quando eu era jovem, que eu dizia o seguinte, eu preciso viver tudo que eu tenho para viver, porque eu só tenho esta vida para viver. Eu nunca tive medo oficial da morte. Oficial, tá? Vamos entender. E à medida que o tempo passa, eu tenho menos medo, porque eu sei que eu estou vivendo. Quando eu olho para a minha história e para o que tem acontecido, eu falo, olha, se eu morrer daqui a 5 anos, amanhã não. Mas amanhã daqui a 5 anos, Peraí. Eu acho que eu fiz o que eu vim fazer nesse mundo,
sabe? Porque eu tenho a sensação que eu vou, enquanto eu estiver viva, eu vou estar fazendo. Eu não tenho aquela coisa que eu vou aposentar. Eu não vou aposentar, entendeu? Não vou aposentar, eu vou trabalhar com o que eu gosto, fazer o que eu gosto até o meu último minuto. Até o último suspiro, seja ele de açúcar. Suspiro, se Deus quiser. Metafisicamente, né? E talvez até pelo seu processo, né? Se você é pura transformação, coragem, mudança, arte. E acaba que é isso, a vida é o tempo todo isso, e a morte também faz parte desse processo, né? Eu acho que é muito importante a gente entender isso, né? Que enquanto você estiver aqui, você vai... Se você gosta da vida, você vai fazer o que você gosta, né? Na hora que tiver que ir, você fez. Acho que você mostra pra gente que nunca é tarde demais para começar, inventar, recriar, recomeçar, né? Se eu não tivesse achado meu caminho muito fácil, assim, né? Fiz artes plásticas com 40 anos. Eu certamente estaria estudando de novo outras coisas. Eu não deixo de estudar. Eu acho que estudar é muito importante. Sim. Você... ler e saber o que está acontecendo e tentar ir mais fundo no que te interessa, né? Mas, assim, facilmente eu faria outra faculdade com 60, 70, sei lá, 80 anos de idade. Sensacional. É isso. Ai, gente, que manhã inspiradora! Vou viver até melhor hoje. Vocês mesmos disseram Reels. É o Reels, a gente adotou isso aqui. Acabou, infelizmente. Mas ainda dá tempo para você trazer, assim, jogar uma bomba e sair correndo. A gente sempre pede para os nossos convidados uma bomba de chocolate, assim. Olha aqui, eu penso assim, eu já falei uma frase que é muito importante, que foi muito importante para mim, que é a história de você fazer da sua vida algo realmente aproveitável. E eu acho uma outra coisa que é muito importante, que é um ditado. Uma andorinha sozinha não faz verão. Não faz. Não faz. Não adianta, isso, gente. Né? Olha, vamos falar. A gente não é sozinho nesse mundo. E se você quiser ser... você vai ter muito mais dificuldade de chegar onde você quer. Esperando, né? E como eu falo sempre, Emicida tem aquela música que fala tudo que nós tem é nós, não é isso? É sobre isso, né? É sobre isso, não que bom que a gente está aqui junto também, investigando a vida maravilhoso, procurando ficar cada vez mais juntos. É. Muito obrigado, Agnes, aqui com a gente. Obrigado a vocês, que papo leve. Que delícia, maravilhoso. O coração já amanhece quentinho. A gente aguarda aí a semana que vem, né? Deixa com tudo isso pra gente ter para absorver, com esse papo maravilhoso, processar e se inspirar. Venham as próximas vindas e vida longa aí, todos os seus empreendimentos. Obrigada, muito obrigada. E a você também, principalmente, que a gente precisa, né? Essa referência. Muito bom, viu? Obrigado.